Olha aqui como elas estão, ó. Essas estacas aqui tem 3 meses. Este outro vasinho aqui, ó, vou arrancar mais uma estaca aqui para você ver. Olha só, 3 meses de enraizamento. E olha como estão as estacas. Hoje eu vou estar ensinando para vocês a melhor forma de vocês estar fazendo muda de galho. Quando você podar a sua rosa do deserto, que você pega o galho, enterra e não pega, hoje eu vou estar te ensinando uma maneira simples e muito fácil para você enraizar as suas estacas. Então vamos lá? Vamos fazer a poda desta planta aqui, ó. Vou cortar ela aqui. No caso, eu quero podar ela aqui, não quero deixar ela muito pequena. Vou utilizar aqui a cola instantânea. Vamos selar aqui tanto a planta quanto a estaca. Deixa eu fazer a poda aqui nessa outra aqui, ó. Que é pra gente tá replantando as duas. Eu vou cortar essa estaca aqui também, ó. Vou utilizar a cola instantânea. Vamos selar aqui. E aqui eu vou selar com cola instantânea. Se você utilizar a canela em pó, você deve esperar pelo menos 5 dias para que essa parte aqui do seu galho cicatrize. Mas com a cola instantânea, essa cola aqui é a cola tipo Super Bonder, você vai utilizar aqui uma gotinha. Aqui são 2 galhos, eu vou passar um no outro aqui, ó. Prontinho. Aqui você faz aqui, ó, selou com a cola instantânea e você pode estar fazendo o replantio nesse momento. Mas antes, o que eu costumo fazer? Fechar aqui a cola. Eu retiro todas essas folhas. Por que que eu retiro todas essas folhas? Porque a estaca, ela vai tentar manter essas folhas aqui viva. E enquanto ela tenta passar energia para cada folhinha dessa, ela não consegue enraizar. Então, o que eu costumo fazer aqui nas minhas estacas? Eu retiro todas essas folhinhas, todas, para que a minha estaca, rapidamente, assim que eu plantar, ela comece a utilizar a sua seiva para conseguir enraizar. Então, aqui, eu retiro todas. Essa daqui já não tinha, eu já tinha tirado. Mas aqui, deixo ela assim, deixo só esse olhinho aqui, ó. Então, aqui está, eu tenho outras estacas aqui, que eu fiz a poda de outras plantas, que eu também passei cola. Essas aqui, ó, são as que eu não passei cola. Essas aqui eu havia passado canela, esperei uns 8 dias, eu não esperei 5 dias, eu esperei 8 dias porque eu não estava com muito tempo para estar fazendo o replantio, mas vou aproveitar e replantar hoje. Então, essas aqui eu passei cola, que você vê que tá branca. Cola. Essas aqui eu tinha passado canela. Daí o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Isso aqui é areia, gente, ó. Areia de construção. E vou pegar minhas estacas. Não preciso colocar adubo, não preciso colocar nada. Apenas água que eu utilizo para estar enraizando. Daí o que eu faço? Eu coloco elas aqui, ó. Uma a uma. Não precisa enterrar muito, é mais ou menos 1 centímetro só. Você só precisa enterrar, você mede aqui, ó, 1 centímetro mais ou menos e coloca aqui na areia. E aonde que eu deixo, gente, as minhas estacas? Na sombra ou no sol? É a pergunta que eu mais escuto o pessoal me perguntar. Nita, onde é que eu deixo minhas estacas? Na sombra ou no sol? Gente, eu deixo as minhas estacas aqui, ó, no tempo. A única coisa que você não pode é deixar essa areia ficar seca, porque se ela ficar seca, as suas estacas vai ter muita dificuldade para estar enraizando. Então, o que você tem que fazer? Todos os dias você vai olhar, se você notar que sua areia está ficando seca, você vai fazer a rega dessa areia. E não tem problema de você estar deixando aí no seu jardim, no seu quintal. Não tem problema nenhum, porque eu enraizo as minhas todas aqui, ó. Elas tomam sol o tempo todo. Mas o segredo é que eu não deixo essa areia ficar seca. E teve uma pessoa outro dia que até me perguntou: mas Nita, o vaso precisa ser furado? Precisa, gente. O vaso precisa ser furado, porque senão cada vez que eu fizer a rega deste vaso aqui, essa água não vai escoar.
E se ela não escoar, isso aqui vai virar um vaso de água, cheio de areia e água. Então, as suas estacas não vão enraizar com uma terra encharcada. O vasinho, então, gente, precisa sim ser furado. É um vasinho de planta normal. Você fura os furinhos embaixo, enche de areia, coloca suas estacas e aqui, ó, eu coloco as minhas estacas. Veja aqui que eu tenho algumas aqui que eu retirei desse vaso aqui, que eu vou estar replantando. Olha aqui como elas estão, ó. Essas estacas aqui tem 3 meses. Este outro vasinho aqui, ó, vou arrancar mais uma estaca aqui para você ver. Olha só, 3 meses de enraizamento. E olha como estão as estacas. E elas ficam aqui, ó, para você notar que aqui fica recebendo sol, recebe chuva também. Como o vaso é perfurado, a água não fica empoçada. O tempo de enraizamento dessas estacas é de 2 a 3 meses. Se você notar que algumas estacas suas estiver apodrecendo, porque pode acontecer, isso pode acontecer sim. Então, se tiver alguma apodrecendo, você pode estar retirando, cortando a parte que estiver podre, selando novamente com cola e enterrando de volta na areia. Eu vou estar mostrando para vocês aqui uma ideia que eu tive aqui em casa de fazer um canteiro aqui no quintal, ao lado do muro. Venha comigo que eu vou mostrar para você. Aqui eu coloquei areia no chão mesmo, não é vaso, não é nada. Aqui eu coloquei areia no chão, coloquei uma tábua assim, ó, enchi de areia e aqui eu coloco várias estacas para enraizar. Olha aqui, essas aqui tem 3 meses que eu coloquei todas elas aqui, que eu estava fazendo enxerto e aí eu fui colocando as estacas aqui. Vou mostrar para vocês como estão elas hoje, ó. Todas enraizadas, tá vendo? Todas enraizadas. E a areia branquinha, tá vendo? Areia, essa areia aqui eu utilizo areia de rio, mas você pode estar utilizando areia de construção. Então, essa é uma ideia. Se você tiver muitas estacas e não tiver muitos vasos disponíveis para estar enchendo de areia, você pode estar fazendo um canteiro aí no cantinho aí do muro da sua casa, só para você fazer enraizamento de estaca, que dá muito certo. Então, gente, a minha estaca aqui, como eu estou mostrando para vocês, já tem 3 meses que eu coloquei para enraizar, já está bem enraizada. Essas aqui todas, essas aqui não tem 3 meses ainda, mas ela já começou a enraizar. Eu vou voltar ela para a areia, para que ela tenha um enraizamento melhor. E o que eu aconselho para vocês? A areia, ela é excelente para enraizar as estacas, mas para cultivar, a sua planta precisa de um pouco mais de nutrientes. E só areia e água não é suficiente para que sua planta tenha um desenvolvimento bom, que ela cresça, que ela floresça. Então, o que eu faço? Uma vez que a minha estaca está assim, enraizada, eu pego ela, pego um vasinho, pego um substrato de boa qualidade, que no caso aqui eu utilizo o substrato que eu preparo aqui com areia. Vou pegar aqui a minha farinha de osso. Aí eu venho aqui com a minha adubação de farinha de osso, que eu gosto muito de utilizar aqui nas minhas plantas. Tem dado um resultado excelente em todas as minhas plantas. Desde que eu comecei a usar, eu não parei mais. E daí o que eu faço? Das minhas estacas. Esse aqui é o substrato que eu acabei de preparar. Preparei com areia, casca de arroz, carvão, enfim. Inclusive, se você quiser a receita desse substrato, é só você entrar no meu canal que eu já postei o vídeo lá ensinando a preparar esse substrato aqui. Daí o que eu faço? Vou pegar aqui uma colherzinha de farinha de osso e vou vir aqui com a minha estaca, vou colocar aqui no vaso e vou replantar. Eu não cultivo minhas rosas do deserto em areia pura. Eu sempre preparo aqui uma mistura, eu componho ela com areia, mas eu coloco aqui outros materiais orgânicos, que no caso eu utilizo aqui a casca de arroz, o carvão, um pouco de substrato, e aí coloco uma adubação, e dessa forma aqui eu coloco as minhas rosas do deserto para ter um desenvolvimento melhor, para que elas possam ficar bem grandes. Vou até mostrar aqui para você uma estaca que eu tenho ela há 2 anos já, que eu vou mostrar para vocês como ela tá bem desenvolvida. Esta daqui, ó, é uma muda de estaca, inclusive é uma das minhas primeiras mudas de estaca que eu fiz. Olha como ela desenvolveu. Olha que raiz maravilhosa. Era uma estaquinha igualzinha a essa daqui que eu plantei
e ela ficou desse jeito aqui, ó. As mudas de estaca têm um desenvolvimento muito bom se a gente tiver um cuidado especiais com elas. Da mesma maneira que você cultiva uma muda de semente ou um enxerto, você faz o mesmo cuidado com a sua muda de estaca, ela terá um desenvolvimento muito bom e com certeza vai te dar muitas alegrias, florescendo bastante. Então, se você gostou do meu vídeo, se inscreva, curte o vídeo para mais dicas.